Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo de escola dominical. E a palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Muitas vezes caímos no erro de achar que apenas as realizações grandiosas são valiosas, aquelas que têm alguém nos assistindo ou as que são consideradas importantes por existir algum poder envolvido. Mas este verso não se refere a coisas desta natureza. Mesmo em pequenos trabalhos, em tarefas corriqueiras da nossa rotina, sem glamour, que não nos dão status algum ou que pareçam entediantes, devemos fazê-los para a glória de Deus. Isso porque coisas que parecem comuns demais, se feitas com esta consciência, podem transformar a atmosfera do lugar onde vivemos, estudamos ou trabalhamos. O primeiro lugar que precisamos zelar é por nossa casa. Lavar uma louça com alegria não é menos importante do que liderar uma equipe, pois Deus está em ambos os locais. Separar um tempo para dar atenção exclusiva a um filho não é menos especial do que ele estar em uma reunião com o chefe da empresa em que você trabalha. Muito pelo contrário. Em todos os momentos, sem exceção, Deus está conosco, nos dando oportunidades de colocarmos em prática tudo o que temos aprendido, nos mostrando que devemos ser gratos e buscar fazer com excelência qualquer coisa que vier às nossas mãos. É claro que o reconhecimento de pessoas é bom e gostaríamos de tê-lo, mas acima de tudo, que a nossa motivação seja glorificar o nome do nosso Deus em tudo. Você já parou para pensar que representa Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança ou em qualquer outro lugar? Então, tudo que fizer com coração glorificará o nome do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nem sempre é fácil tocar os afazeres do dia a dia sem cair no automático ou reclamar por causa do cansaço, do desgaste ou da falta do reconhecimento humano. Mas, apesar disso, eu quero e decido que, perto ou longe das vistas das pessoas, eu vou fazer tudo para a tua glória, sendo grato. Que a dedicação pelos meus afazeres reflita o teu amor e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E na semana que passou, nós tivemos os aniversariantes das nossas queridas irmãs Priscila Marini e Laís Negre. Que a graça e a paz estejam com vocês, que vocês possam ter muita sabedoria, amor, alegrias e que Deus as abençoe grandemente. Tenhamos todos um excelente domingo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Um abraço a todos.
irmã, bom dia, irmão. Estamos em mais uma escola dominical e enquanto a gente não retoma as aulas com o reverendo Daniel do Amaral, da IPU de Brasília, falando sobre 1 Coríntios, eu vou apresentar em alguns domingos uma série de 3 a 4 módulos em torno de um tema de fortalecimento com Deus. Na verdade, são aulas mais abrangentes, mas que vão nos ajudar a trabalhar alguns outros aspectos dentro do nosso relacionamento comunitário e também em relação à nossa caminhada. Hoje, o módulo 1, ele já foi apresentado logo que eu cheguei na igreja do IBS, né? Quando eu fui apresentado à igreja do IBS. Então, o título é Com o que você se identifica na igreja? E aí a gente vai fazer esse módulo inteiro hoje, e os demais módulos podem ser talvez divididos em 2 aulas cada um. Então vai dar uma sequência de aulas aí para nós trabalharmos. Então, com o que você se identifica na igreja? Então, há muitas opções no mercado que não diferem muito no serviço que oferecem. Quando vamos comer fora ou lanchar, e aí a gente tem que se lembrar que esse texto muda um pouco, porque nós estamos agora num período diferente, né, de pandemia, isolamento social. Então, a gente hoje não seria quando vamos comer fora, mas quando vamos pedir uma comida por delivery, né, para chegar em casa, a gente abre o aplicativo, a gente tem ali uma infinidade de opções, né? Você tem comida brasileira, você tem pizza, você tem comida oriental, você tem comida árabe, lanches e uma série de opções. E a gente não consegue necessariamente mais fazer com os amigos. Mas há várias possibilidades que as pessoas têm procurado que elas, de repente, podem fazer algum tipo de encontro virtual, ou às vezes até algum tipo de encontro com distanciamento, né? Algumas pessoas têm feito isso. Então nós temos um cardápio muito variado e que nos comportamos de forma contraditória diante desse cardápio, nessa quantidade de oferta. Há uma tendência de escolhermos sempre a mesma coisa, né? Quem gosta muito de pizza, mesmo que você tenha muitas outras coisas interessantes que as pessoas até recomendam, né? Ó, experimenta isso. Há uma tendência da gente repetir o prato. Por que será que nos comportamos assim? Por um lado, a limitação financeira é determinante. Nesse tempo de pandemia, então, as pessoas têm procurado cozinhar sua própria comida, procurado formas de baratear a sua alimentação. Por outro lado, o que é ainda mais determinante é com o que nos identificamos. Não fica de fora dessa análise também o comodismo, né? A gente se acomoda, poxa, isso eu sei que eu vou gostar, não quero arriscar em de repente experimentar algo que não vai me agradar, né? Então esses elementos, né, da questão financeira, do que nós nos identificamos, né? Tem certos alimentos que para nós eles são assim, estão no topo da lista, né, dos que a gente mais gosta. E também a questão de nos acomodarmos e evitar esse risco de comer algo que a gente não vai gostar. Via de regra, aquilo com o que nos identificamos é o que nos dá segurança, né? Eu tenho segurança de que se eu comprar uma pizza, a tendência de eu gostar daquele sabor meu preferido, por exemplo, pizza portuguesa, normalmente é difícil eu achar uma que eu não goste. E a gente também tem a questão de, principalmente quando já é um estabelecimento que a gente conhece, de não ter erro quanto ao preparo. Em outras palavras, é o que nos completa, né? Aquilo que a gente escolhe é aquilo que nos completa, ou onde desenvolvemos o sentimento de pertença. Então, hoje com essa questão mais virtual, talvez isso tenha mudado um pouco. Mas a gente pode lembrar da época que a gente podia ir aos restaurantes, ir a uma pizzaria, ir a uma lanchonete, ir ao shopping, né, naquelas praças de alimentação,
esse sentimento de pertença. É um lugar que eu gosto de ir, é um lugar que eu gosto de estar, porque aquela comida tem uma relação afetiva, as pessoas que estão junto, que topam comer aquilo também, e isso tudo integra nessa questão da segurança. Ainda a identificação está ligada ao fato de também sentirmos que completamos aquele lugar. A gente tem a sensação de que se nós não estivermos naquele lugar, se a gente não for comer ali com uma certa rotina, frequência, a gente não faz, a gente está deixando aquele lugar incompleto, né? E às vezes há até pessoas que quando frequentam muito certo lugar e chegam lá e já está lotado, a frustração é enorme, né? Quer achar um jeito de falar com o dono que já conhece para ver se consegue uma mesa extra, né? Então a gente tem um sentimento que a gente desenvolve, né? E às vezes também um sentimento ligado a querer contribuir, né? Eu sei que quando eu vou a certos estabelecimentos, eu estou contribuindo para a manutenção de emprego, a geração de renda. Então tudo isso faz parte dessa identidade. Mas quando nós falamos de igreja, o que acontece, ou que há ali, que podemos dizer que é com o que nos identificamos, né? Então, agora a gente está falando sobre a nossa comunidade, né? Como que a gente pode perceber essa identificação com a igreja. Então, superficialmente, mas não menos importante, a atitude da igreja, a expressão de fé da comunidade, as músicas, a forma e o conteúdo do seu ensino, as confraternizações, as suas diversas programações, são as primeiras características com as quais nos identificamos. Então, alguém na época a gente podia se reunir no IBS, chegar lá no terceiro domingo com o café da manhã comunitário. Impossível não se identificar, né? Eu lembro daqueles bolos, dos pães com patês, presunto, queijo, frutas diversas, café, leite, quem gosta de um achocolatado. Então essa diversidade toda de comida que cada um preparou com amor para a gente ter o café da manhã, isso aí com certeza ajuda a se identificar, né? As pessoas são ganhas aí pelo sabor, são ganhas pela conquista, né, através do paladar, né? Quem imaginaria que fulano de tal faria um bolo tão gostoso? Ah, eu quero muito experimentar novamente esse bolo. Então isso gera uma sensação de pertencimento, de querer mais, né, de querer estar junto, né? Então isso tem a ver com essa identidade da igreja. Mas intimamente, falando do louvor, a liturgia e a proclamação da palavra são outras características que são identitárias, né, de uma igreja, né? Fora essa parte das confraternizações, dentro do nosso ambiente de culto, nós também temos as nossas identificações. Então, a liturgia realizada pela pastora ou pelo pastor ou por algum outro membro são diferentes e trazem aspectos diferentes e as pessoas se identificam cada uma com determinada forma de expressão litúrgica. E isso é muito fácil de perceber, né? Quando os jovens assumem liturgia, há uma tendência de escolha de hinos, né, para uma liturgia mais jovial, no sentido de que as músicas têm mais a ver com o contexto de vida deles. Então a gente vai percebendo como que essas identificações, né, com aspectos da igreja elas vão aparecendo. Mas é na vida da comunidade que a identidade pode ser plenamente expressa, compreendida e vivida. Na relação humana de irmãos e irmãs de diferentes idades, cada qual contribuindo para a diversidade do corpo de Cristo. Então a gente percebe que é a diversidade, essas diferenças, essas diversas qualidades, dons, talentos, eles vão aparecendo aí e vão ajudando a construir a identidade de cada um e, com certeza, também a identidade da própria comunidade. Então, é esse relacionamento que conhecemos os dons que o Espírito derramou sobre cada pessoa que ali participa. Quando então perguntamos com que você se identifica na igreja, certamente sua resposta estará relacionada a um ministério. Pode ser com os ministérios ordenados ou aspectos dele. Por exemplo, palavra e sacramento, diaconia e presbiterato são os nossos ministérios ordenados. E a gente tem também
aspectos desses ministérios, né? Então, as pessoas podem significar com aspectos desses ministérios e vão se aproximando dessa caminhada ministerial, né? Tem gente que não é ordenada ao diaconato, mas sempre que há uma ação diaconal realizada pela junta diaconal ou por algum diácono ou diaconisa, às vezes essa pessoa quer estar ali junto, colaborando, porque se identifica com aquele ministério. Ou ainda com os ministérios das artes, como música, liturgia, dança, teatro, né? Quantos irmãos e irmãs não estão aí dispostos ou procurando trabalhar essas artes na igreja? Então aí também uma identificação. Às vezes não percebemos ou não reconhecemos alguns outros ministérios, mas muitos de nós se identificam com o ministério da intercessão, né? De interceder um pelos outros, de querer saber o que pode contribuir em oração para que alguma pessoa da igreja que está passando por dificuldade possa se sentir acolhida, acompanhada, né? Então, ter esse acompanhamento ajuda também a construir identidade. E quem se identifica com a intercessão, que é um ministério da igreja, contribui muito com o crescimento das pessoas e para essa formação identitária de cada indivíduo. Tem também o ensino, aulas para crianças, adolescentes, etc. Quantas pessoas entraram na igreja e de repente não tiveram uma identificação marcante com algumas das coisas que nós já dissemos, mas quando vê alguém dando uma aula, percebe que ali tem um chamado para ela, que ela se identifica com aquele posto, né, com aquela função, né, de professor, de professora, né, de instruir, de passar conhecimento, de trocar ideias com uma turma, né? Então isso também é um aspecto importante. E muitos outros que a gente poderia citar. Que outros ministérios? E tem mais algum que você, de repente, lembra? Então, se quiser depois, pode comentar no grupo da igreja algo que não foi dito aqui, ou você também pode se expressar lá no grupo da igreja, dizendo com o que você se identifica na igreja, né? Vai ser muito interessante a gente ter essa contribuição. Então, a gente aguarda que depois você coloque lá no nosso grupo da Igreja do Ives com o que você se identifica com a igreja. Enquanto os ministérios que existem fazem parte de outros ministérios, mas não damos o devido valor, então a gente tem ministérios que estão ali, eles existem, mas a gente não valoriza. A gente citou alguns. De repente a intercessão não é valorizada na igreja. De repente a diaconia não é valorizada. Então a gente precisa ter essa atenção. Porque existe também outros, como trabalho com idosos, portadores de deficiência física ou mentais, né, que são as pessoas que têm algumas limitações, presidiários, doentes, as minorias, né, os índios, negros, refugiados, os LGBTQI. Então, às vezes você se identifica com o amparo, com a caminhada, com a luta de alguns desses grupos, dessas pessoas, e isso é muito importante, porque é um ministério. Estar junto com as pessoas, querer o bem delas, é ministério. A nossa jornada procura trabalhar o tema fortalecimento com Deus, como eu disse lá no início, em 4 módulos, e estamos aqui tomando como ponto de partida a nossa reflexão acerca de com o que você se identifica na igreja. Então, concluindo essa aula, irmãs e irmãos, que vai ajudar a gente a caminhar para a próxima aula, que é o próximo módulo, o fortalecimento com Deus depende de onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos e com quem estamos fazendo algo. Pois se não desenvolvermos identificação com estas questões e com as pessoas, não fortalecemos a nossa fé em Deus. É preciso haver convicção de que somos ferramentas úteis nas mãos de Deus. Sabemos que ferramentas fracas não dão conta das tarefas mais exigentes. Por isso precisamos nos identificar com aquelas ferramentas com as quais não só nos sentimos fortes, mas que possibilitam exercermos as nossas capacidades, competências, habilidades, isto é, o melhor de nós enquanto servos de Deus. Então, imagine você que você queira arrancar pregos
de uma madeira que está num lugar onde as pessoas poderiam se machucar. Um pedaço de madeira com pregos e tem pontas ali. Você sabe que utilizando um martelo, você consegue criar uma alavanca que retira esses pregos. Mas se você pegar um martelo de plástico ou de um material frágil, essa tarefa vai ser muito difícil de ser realizada. Então a gente está pensando aqui, querendo trabalhar a ideia de desenvolver habilidades fortes, desenvolver capacidades fortes, que são dons que Deus dá a você. Então é preciso identificar que ferramenta é essa e você fortalecer essa ferramenta para que ela seja eficiente, para que ela dê resultado e que você possa colher frutos com os irmãos e irmãs. Então, partindo do princípio de que todas as tarefas da missão de Deus são tarefas exigentes, pois exigem nosso total comprometimento, o quão forte você se considera hoje? Pouco forte? Forte? Ou muito forte? Tenta perceber aí, com essas tarefas exigentes, que exigem de nós comprometimento. Então avalie você consigo mesmo aí em casa, se você se considera pouco forte, forte ou muito forte. Para responder onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos e com quem estamos fazendo, e termos uma real consciência do quão forte estamos, nós podemos ler algumas passagens bíblicas. Nós temos algumas que eu peço aos irmãos que anotem para que a gente depois possa relembrar aí desses pequenos trechos bíblicos. Então vamos abrir as Bíblias e vamos ler alguns desses versículos que estão aí. Então, primeiro é Efésios 6:10, que diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Filipenses 4:13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. João 14:12, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. 2 Timóteo 1:7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Lucas 10:19, escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. E por último, Colossenses 1:11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Certamente há outros versículos que vocês conhecem, que tem a ver com essa força que Deus nos dá. O que podemos destacar dessas leituras? Afirmam que a força vem de Deus, pois ele sustenta em poder a atuação daqueles que escolheram fazer sua vontade. Embora o que mais aparece nos textos seja a força e o poder de Deus, como um encorajamento, a última leitura que fizemos enfatiza algo que também é força, a paciência. Temos questões para debater, mas fica no nosso horizonte para uma próxima aula, que será domingo que vem, compreender algo que Josué experimentou. É de dentro de nosso ser que tiramos a força que Deus nos dá, conforme Josué 1, de 1 a 9. Então eu quero trazer esse pequeno questionário para vocês refletirem em casa. Primeira pergunta: alguém pode enfraquecer você? Reflita. Alguém pode enfraquecer você? Segunda pergunta: você tem buscado força em Deus? Você tem buscado força em Deus? Terceira pergunta: o que você entende como poder de Deus? E na sua vida, o poder de Deus, como ele se manifesta? O que você entende como poder de Deus?
e na sua vida o poder de Deus se manifesta? E a quarta e última pergunta: a igreja se identifica com o poder de Deus à medida que coloca seus ministérios a serviço do reino de Deus e da sociedade. Você concorda com essa afirmação? E você se identifica com essa afirmação? Repetindo, a igreja se identifica com o poder de Deus à medida que coloca seus ministérios a serviço do reino de Deus e da sociedade. Você concorda com essa afirmação e se identifica com essa afirmação? Espero que vocês tenham um excelente domingo e nós possamos aumentar a nossa construção de identidade, que nós possamos crescer juntos com a força que Deus nos dá. Que assim nós possamos encerrar essa aula e estaremos juntos à noite no culto virtual. Um grande abraço para toda a comunidade e que Deus abençoe a todos. Amém.